Olá, seja muito bem-vindo! Se você quer ser mais constante, ter mais disciplina e ter mais linearidade nas coisas que você se propõe a fazer, esse vídeo é para você. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal, afinal toda semana tem conteúdo novo chegando. Meu nome é Natália Tezelli e nesse canal você sempre vai ver conteúdos associando sucesso, realização e autoconhecimento. Para a gente dar início ao tema central do nosso vídeo, você precisa entender que tanto a disciplina quanto a indisciplina são hábitos mentais. É uma maneira de pensar, uma maneira de fazer as coisas que você precisa mudar. E todo comportamento tem por trás uma crença. Tanto a disciplina quanto a indisciplina têm crenças primárias que dão origem a esse comportamento. Quando a gente está falando de disciplina, a crença primária que vem daí é: eu preciso fazer as coisas de uma determinada maneira para alcançar o resultado que eu quero. Quando a gente está falando de indisciplina, muitas vezes a crença vem da necessidade de fugir de alguma coisa, de evitar. Evitar trabalho, evitar compromissos, evitar horários. E é muito normal que você esteja buscando prazer de alguma maneira. Então você não quer, por exemplo, ir dormir cedo como você se comprometeu, porque você está lá no Instagram curtindo e está sentindo prazer de alguma maneira por rolar ali infinitamente, tá? Então é muito interessante você entender o que está por trás daquilo que você está fazendo, da maneira com a qual você está agindo. Uma vez estando acostumado a fazer as coisas de uma determinada maneira, é muito comum que você tende a reproduzir essa maneira de fazer as coisas sempre, a menos que você entenda um porquê inicial de fazer as coisas de uma maneira diferente. Uma forma que eu encontrei de buscar os resultados que eu quero é entender sempre o porquê que eu estou fazendo as coisas de uma determinada maneira, e se eu quero mudar, é entender o porquê por trás disso. Afinal, de uma maneira ou de outra, isso é sim desafiador. A gente precisa partir do princípio que não é fácil ser super disciplinado o tempo todo, para que assim você já saiba com quais desafios você vai ter que lidar no caminho. Mas a gente consegue começar com passos pequenos, que vão tornar muito mais fáceis o seu novo comportamento mental, sua nova maneira de pensar, agora de uma maneira mais disciplinada, mais constante. Que é o seguinte: comece a olhar para aspectos do seu dia a dia que envolvem uma certa indisciplina, mas que você, mudando esses pequenos hábitos, essas pequenas atitudes, você vai começar a acostumar a sua mente de uma maneira mais disciplinada, mais constante. A ideia é que seja uma atividade frequente que você faz todos os dias, justamente para acostumar a sua mente com linearidade, repetição, constância, por longos períodos. Entenda que o impulso para que você seja indisciplinado, ele é sempre emocional. Partindo desse princípio, você tem que buscar coisas que treinem a sua mente para dominar as suas emoções. Então você deve buscar coisas que estimulem a sua racionalidade. Por exemplo, o que você faz quando você acabou de acordar? Você acorda e já pega o celular? Então tá aí uma sugestão. Na próxima vez que você levantar, tira um tempinho sem o celular. Tenta abrir a janela primeiro, arruma a tua cama e começa a recondicionar esse hábito. É algo pequeno, mas vai fazendo pequenos ajustes aos poucos no seu padrão mental. Se você está gostando desse vídeo, então clica aqui embaixo para se inscrever, afinal de contas toda semana tem conteúdo novo nesse canal. Uma outra sugestão, que não é para todo mundo, mas para alguns serve muito bem: banho gelado. Entenda que enquanto você está ali no teu banho gelado, aquilo é absolutamente desconfortável para o teu corpo. Então as tuas emoções vão ficar ali à flor da pele te mandando sair dali. E a partir do momento em que você percebe o emocional e racionaliza o processo e diz que vai ficar mais um pouquinho, você está iniciando um processo de domínio das tuas emoções e fica muito mais fácil você levar isso para outras áreas da tua vida depois. Uma outra coisa legal que não só te ajuda no aspecto da disciplina, mas também melhora muito a sua saúde, é dormir mais cedo. Entre as 10h30 e as 11h30 é um ótimo horário para se dormir, afinal isso regula o seu ciclo de sono, melhora muito todas as assimilações que o sono deveria te proporcionar. Consequentemente também melhora a sua saúde e seu nível de energia ao longo do dia. Mas para a maioria das pessoas que acreditam que dormir cedo é difícil, é porque elas gostam muito de ficar ou na TV, ou no celular, ou buscam entretenimento de alguma maneira de noite, que não é horário para isso. Afinal, essa é uma ótima área para você olhar e começar a fazer alguns ajustes. Afinal de contas, quanto mais energia você tem, mais fácil é você dizer não para entretenimento e prazeres rápidos.
Um outro ponto que pode te ajudar muito com a sua saúde e ao mesmo tempo vai treinar bastante o seu emocional é reduzir o consumo de alimentos industrializados. Coisas com glúten, com açúcar, com excesso de sal, gordura. Essas coisas, esses alimentos hiperpalatáveis são super gostosos e dão um afago no nosso emocional, mas ao mesmo tempo estragam muito o nosso corpo e diminuem bastante nossa energia disponível, nossa energia vital. Por isso, é uma ótima maneira de você treinar seu racional para dominar o seu emocional também. Em paralelo à alimentação, algo muito legal para você começar a fazer, se você já não faz, é exercício físico pelo menos 4 vezes na semana. Na hora que a gente começa a fazer exercício físico, isso não é muito confortável para o nosso cérebro, principalmente se a gente não está acostumado. Nosso emocional reclama um pouco. Só que conforme o tempo, a gente vai se acostumando ao desconforto temporário para que a gente comece a obter resultados mais de longo prazo. Afinal de contas, com a disciplina é justamente isso que a gente quer. Conseguir tolerar um desconforto inicial, ou pelo menos uma ausência de prazer inicial, para que a gente comece a ter cada vez mais resultados quando a gente está falando de longo prazo. O que eu quero trazer para você aqui é uma ideia geral, um escopo geral de várias coisas que você pode colocar na sua rotina. Inclusive, se você não tem rotina, é muito importante que você comece a pensar em coisas que você pode fazer de uma maneira mais repetida no seu dia a dia. Por exemplo, o horário de dormir e o horário de acordar, que seja sempre o mesmo, a hora de almoçar, a hora de jantar, a hora de fazer exercício físico, a hora de sair de casa, a hora de estudar, a hora de trabalhar. Tudo isso vai fazendo com que o seu cérebro gaste cada vez menos energia. Então você vai ter mais energia disponível para você pensar nas coisas que você precisa no seu cotidiano. Inclusive, se você não tem rotina ainda, comece a pensar em coisas que você consegue de uma maneira repetida colocar nos mesmos horários. Um hábito legal para você inserir nessa rotina nova é a leitura, por exemplo. Além de você aprender algo legal, algo novo, que pode ser, 10 minutos por dia, é interessante você estimular o foco. Daí você acaba estimulando não só a disciplina de fazer algo todos os dias um pouquinho, mas também sua capacidade de manter a atenção concentrada numa única tarefa por algum tempo. Isso é muito interessante para treinar o seu emocional e treinar a sua mente em paralelo. Já que a gente falou disso, não dá para falar de concentração sem falar de meditação. Se você não tem o hábito de meditar, eu super recomendo que você comece. Pode ser uma meditação guiada com algum áudio no YouTube, pode ser algum tipo de prática que você conheça, desde que você tire algum momento do seu dia para se concentrar em alguma coisa. É muito normal que quando a gente esteja muito disperso, com muitos estímulos no dia a dia, a gente seja o tempo todo conduzido a entretenimento, a prazeres rápidos, porque a gente está cansado, a gente está exausto e é muito difícil a gente resistir a esse entretenimento, a esse prazer de curto prazo, quando a nossa mente já está cansada. Por isso, quando você tira um momento para ficar em silêncio, para fazer as assimilações que você precisa, conseguir rever alguns aspectos que ainda não foram muito bem trabalhados emocionalmente, a sua mente tende a descansar. Se você puder sentar em algum momento e não pensar em absolutamente nada, isso vai te ajudar muito a ter um momento de assimilação. Consequentemente, você tende a ficar menos cansado, mentalmente e emocionalmente no seu dia a dia. Quando a gente está com mais vitalidade, mais energia, fica muito mais fácil dizer não para as coisas que são de curto prazo e assim focar nas coisas que vão proporcionar mais solidez para a gente a longo prazo. Seja qualquer hábito, rotina ou qualquer tarefa que a gente precise concretizar. Nesse vídeo eu quis trazer alguns itens para você que eu acho que são muito interessantes para você colocar na sua rotina e ter uma vida com mais qualidade. Mas de qualquer maneira, isso não dispensa o fato de que você pode, a qualquer momento, listar coisas que são importantes para você e assim criar uma rotina, um estilo de vida que seja mais congruente com aquilo que você quer para você mesmo. Sempre tenha em mente que quando você diz para si mesmo que vai fazer alguma coisa, você precisa ser realista, ser honesto consigo. Não adianta nada você falar que vai acordar às 6 da manhã, tomar banho gelado, sair para correr sei lá quantos quilômetros e fazer todas essas coisas que você acha que fazem parte de uma rotina produtiva, mas na prática você não consegue concretizar. Então seja muito honesto consigo. O que realmente faz sentido para você e o que realmente você consegue colocar em prática. Pense em coisas que você se vê fazendo todos os dias. Afinal de contas, a ideia, a proposta desse vídeo inicial é que você comece a colocar alguns hábitos que fiquem mais treináveis ao longo de um certo período para acostumar a sua mente com esse novo hábito e para acostumar o seu emocional a não se manifestar tanto assim.
de forma que você consiga racionalizar mais o processo. Chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, então clica aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos em breve.